Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos estudar sobre Roma Antiga, cristianismo. Bora lá apresentar para vocês o primeiro slide. Você já ouviu falar em catacumbas? Qual será a relação delas com o Império Romano? Olha, professor, não sei, mas tem uns morceguinhos aí. Vamos lá. Catacumbas são túneis subterrâneos embaixo da cidade hoje, capital da Itália, Roma. No Império Romano foi uma solução encontrada pelos romanos para resolver o problema do espaço, dos cemitérios. Imagina a população da cidade de Roma, do Império, né, da cidade, só da cidade, hein? Era mais de 1 milhão de habitantes. Para expandir ali os cemitérios estava complicado, a solução encontrada foram catacumbas, túneis embaixo da cidade construída para guardarem seus mortos, seus entes queridos. Acabou que a catacumba virou também outra solução para os cristãos, chamados cristãos primitivos. Ou, quem são esses? Os primeiros cristãos, os primeiros que se converteram, os romanos que se converteram ao cristianismo, os discípulos, seguidores discípulos não, os primeiros seguidores das ideias de Jesus Cristo. E como era uma religião proibida no Império Romano, mas por que proibiram, professor? Por vários motivos. Dentre ele, porque pregava o monoteísmo, porque colocava também várias questões relacionadas à ideia da legitimação, questionava as legitimações de poder do Império Romano, e também o cristianismo é monoteísta, acredita em uma crença em um Deus único, enquanto que o politeísmo, o panteão do Império Romano, né, Júpiter, Saturno, Minerva, Deus da guerra, Marte, acreditava em vários deuses. Mas tem outras questões relacionadas aí. Em Roma surgiram como uma alternativa, então, para enterrar os mortos as catacumbas romanas. Bom, então como que acontece essa ascensão ao cristianismo? Se era uma religião proibida e, diga-se de passagem, além de proibida, perseguida também, né? Muitos cristãos foram executados, jogados para os animais ferozes devorarem dentro do Coliseu. Lembra lá o Coliseu, aquele super anfiteatro, né, Flaviano? Lá na cidade de Roma? Pois bem, além dele, outras arenas, esses cristãos que se apresentavam e convictos da sua fé, não negavam que eram cristãos, eram jogados para feras, quando não crucificados, apedrejados, tem casos também, não é mesmo? Há inclusive de discípulos, né, direcionados, quase ligados diretamente a Jesus. Fora essas questões, o Império Romano não autorizava outras religiões que surgissem dentro do Império, apesar que o próprio Jesus, inclusive, é judeu. Nasceu em Belém, na Judéia, próximo de Jerusalém, uma província judaica. Olha que interessante, mas isso não autorizava surgirem outras religiões. Para resolver a questão da crise, o Império entra numa super crise no século III, e os romanos empobrecidos, né, não viam um conforto espiritual com a religião oficial romana, com o panteão, e buscam, né, confortar, né, suas aflições que em outras religiões. E assim o cristianismo entra com uma mão na luva, até porque Jesus pregava, né, a ideia de um futuro promissor, de um futuro melhor dizendo, né, de uma vida após a morte, né, de um paraíso de Deus, de ouro, e que o Império Romano, na verdade, seria uma ideia de algo passageiro, momentâneo. E o que estaria mais importante é o que estava após a morte. Aqui você tem no slide uma representação do mapa do Império Romano, em azul escuro, o cristianismo já consolidado em alguns pontos, como Roma. Olha no Egito, que interessante, né? Jerusalém, e já no século VI, né, em 600, a propagação do cristianismo por todo o Império. As perseguições aconteceram por mais dos 2 séculos, nos primeiros períodos, execuções públicas e crucificações, como o professor Roberto comentou. O cristianismo se consolida em menos de 300 anos. Em 323, o imperador Constantino autoriza o culto aos cristãos, até para negociar, que ele precisava de uns cristãos ali para ajudar o exército romano a proteger fronteiras. Já em 380, esse aqui é o imperador Constantino, com a ideia de tudo em Milão, e já em 380 o imperador Teodósio, ele torna o cristianismo impressionante, em 350 anos, né, após 33 Jesus Cristo na cruz, como diz a música, né, em 380 o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano.
Neste vídeo, nós falamos sobre cristianismo, bem rapidinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Até breve.